Olá pessoal, eu sou o Telemaco Brandão e nessa série nós estamos comparando o nosso dia a dia com uma vida em condomínio para te ajudar a entender melhor o nosso sistema político, que é essa tal de democracia. Nesse episódio nós vamos tratar do papel dos prefeitos, porque esse ano você vai precisar escolher um. Se você entender o que ele faz, você pode saber aí quais habilidades e características convém que ele possua. Como eu gosto de falar, não faz nenhuma diferença para mim se a pessoa que corta meu cabelo sabe andar de bicicleta. E acho que para você também não. Mas vamos lá. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, inclusive eu deixei eles linkados aqui para você, é importante, inclusive, que você assista. Nosso condomínio cresceu demais, ficou gigante, O que eu estou falando na nossa cidade? E agora, como é que a gente vai fazer para administrar todo esse patrimônio enorme, Cuidar disso tudo? E outra, esse patrimônio não é de uma ou duas pessoas somente, 3, é de centenas de milhares de donos. Como é que a gente faz? E tem um detalhe que piorou tudo, Não bastasse a gente ter que cuidar aí do básico, que seria a limpeza das ruas, os jardins, as praças, iluminação. Alguém teve a ideia brilhante, da gente construir escolas, hospitais, a gente mesmo prover água para nós mesmos, energia elétrica, cuidarmos da segurança pública, enfim. E a gente decidiu que a gente mesmo ia administrar isso. Tem um detalhe, Uma loucura. Mas e agora? Como é que a gente faz? Bom, no condomínio a gente escolhe e contrata, normalmente entre os moradores mesmos, um síndico, que pode também ser um. Hoje existe essa possibilidade de se terceirizar. Mas enfim, os moradores decidem na Assembleia o que eles querem que seja feito e ao síndico, que também é eleito pelos moradores, cabe executar aquilo que foi decidido pelos donos, pelos moradores. Decidiu, por exemplo, que vai pintar a fachada do prédio, o síndico, a equipe dele tem que fazer os orçamentos, tem que contratar a empresa que vai executar o serviço, tem que comprar o material, fazer orçamento para isso e mais que isso, acompanhar a obra e entregar ela pronta para ficar tudo do jeitinho que os condôminos decidiram. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que o síndico não faz aquilo que ele quer. Se está fazendo, só a vontade dele está errado, Ele não deveria, pelo menos. Ele não é um reizinho, Ele não é o dono de tudo. Ele é, podemos dizer assim, um empregado, contratado para administrar um patrimônio conforme o desejo dos donos. E esses donos somos eu e você. Ah, Telemaco, mas se ele for morador também? É claro que existe essa possibilidade. Mas nesse caso ele é um dos donos, então ele tem o direito de voto ali, como qualquer dos moradores na Assembleia, mas o que a maioria decidir, ele no papel de síndico é obrigado a cumprir. Mesmo que o que ele queira seja contrário ao desejo da maioria, ele tem que respeitar isso. Ele é um administrador, um gestor apenas. Pode comparar ao gerente de uma loja, que o dono da loja contrata para tocar um negócio, mas ele não manda ali, ele representa o dono, na vontade dos donos. Mas apesar dele não decidir por si só, é bom lembrar que de um bom gestor se espera propostas de melhorias, sugestões, soluções para os problemas. E é bom que ele faça dessa forma, porque isso valoriza a administração dele. Mas mesmo assim, para ele colocar em prática essas ideias dele, tudo tem que ser decidido e aprovado antes pelos donos, ele tem que apresentar isso aos donos. E é dessa forma que acontece na nossa cidade, onde o síndico é o prefeito, claro que com as devidas adequações, já que para a cidade ele precisa de uma equipe muito grande, e com vários departamentos aí, para o quê? Para administrar esse mundo de condomínio que ele tem nas mãos, É importante lembrar que, como eu expliquei no segundo episódio dessa série, que se você não assistiu, assiste lá, vou deixar o link aqui na descrição. No caso da cidade, os parlamentares é que fazem, às vezes, dos moradores como se estivessem na reunião de condomínio. Eles, representando os condôminos da cidade, é que decidem o que o síndico vai fazer, que é o nosso prefeito. E o prefeito tem que apenas executar e seguir à risca o que foi decidido no parlamento. E é por isso, inclusive, que esse é o nome do cargo dele, é executivo, porque ele tem que executar, realizar o que os donos mandaram ele fazer. É verdade que há exceções legais que permitem a ele criar algumas regras, tomar decisões, mas normalmente são casos excepcionais de menor impacto e que podem todas essas medidas serem barradas pelo parlamento, ou seja, por nós mesmos personificados nos parlamentares.
Lembrando ainda que tem outra opção. Se ele fizer lambança, existe o controle do judiciário. Se alguém achar que o síndico está saindo da linha, não está fazendo o dever de casa, ele aciona a justiça e o juiz manda ele tomar jeito, né, sob pena de punições. Então, na prática, eu devo esperar de um candidato a prefeito que ele seja um bom gestor, que ele administre bem, né, com responsabilidade, aí atento, né, aos seus patrões, ao interesse deles, fiel a isso. Então, primeiro, como ele cuida do que é dos outros, obviamente, ele deve ter total transparência. Afinal, eu quero saber o que ele está fazendo com o meu dinheiro, com o meu patrimônio. E você também tem esse direito, né? Aí entra o segundo ponto. Ele tem que ser o quê? Responsável no gasto desse dinheiro, porque o dinheiro não é dele. Isso se chama responsabilidade fiscal. Já deu até impeachment de presidente. O nosso síndico tem que investir o dinheiro dos condôminos da melhor maneira possível, né? Sem desperdício, sempre procurando, eu gosto de reforçar, o interesse dos seus patrões. E outra, saber que ele é empregado, vamos dizer assim, e não patrão, é o terceiro ponto. Ele precisa ter total consciência disso. Ele não é dono de um condomínio, aquilo ali não é a fazenda dele, né? Como a gente vê gente pensando, alguns gestores pensando dessa forma. Ele não é um rei, ele administra o que é de outras pessoas. E vocês viram aí durante essa pandemia o desastre que foi esses ditadores, né, de plantão, as lambanças que eles fizeram, um absurdo, né? Quarto, um bom síndico conhece os problemas do condomínio, né? E também ele é a demanda dos moradores. Então, da mesma forma, o prefeito tem que conhecer a cidade, porque é conhecendo que ele vai poder apresentar as propostas de melhorias, que inclusive vão ajudar a escolher quem tem a melhor proposta. Então, para isso, ele precisa ter um projeto bem definido, ter pelo menos, né, alguma noção também de como executar esse projeto. Mas vale lembrar que quem decide se o projeto do síndico vai ser executado ou não são os donos e não ele. Bom, mas para executar, ele também precisa conhecer os mecanismos legais e administrativos ali necessários para fazer a coisa acontecer. A máquina tem que funcionar. Ele precisa entender desse processo. O que não é impossível, mas eu acho que é muito difícil para alguém sem experiência na vida pública. E eu colocaria a experiência como o quinto ponto. Sexto, tem que ter liderança. Ele vai precisar de uma equipe grande para cuidar daquilo tudo que a gente já falou. E tem uma questão que é muito importante eu pontuar. Na minha opinião, o perfil ideal de político parlamentar que eu abordei no segundo episódio da série não tem nada a ver com o ideal para o executivo. O primeiro é um bom argumentador, debatedor de ideias. O segundo é o quê? Um bom gestor. E ser bom gestor não é para qualquer um. Mas isso também não significa que não pode ter alguém com as habilidades aí, né, para navegar com segurança nos dois campos da política. Há algumas pessoas assim, né? Ou seja, bons argumentadores e bons administradores, mas é raro, né? Agora tem uma coisa. Quando o assunto é escolher um síndico, muitas das vezes a gente vai ter que escolher o menos pior, né? Temos que decidir entre o quê? Os que se apresentaram ali. E isso é inevitável, porque se a gente não faz assim, obviamente é o pior que vai administrar o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso patrimônio. Então pode ser que realmente a gente tenha que muitas das vezes escolher alguém que não tem o perfil ideal. Não tem o que fazer. Essa é uma necessidade da nossa democracia, do nosso condomínio. Aí você vai perguntar, Telêmaco, você não vai falar nada, aí se o candidato tem que ser honesto, se ele tem que ser o cristão, tem que votar no cristão. Nesse momento, não. Vou deixar esses assuntos para outro vídeo, porque esse aqui já ficou longo demais. Então já deixa o seu comentário, pode deixar sua pergunta também, para a gente estar respondendo nos próximos vídeos. Mas não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. E vamos juntos construir um Brasil melhor.